Boa noite, gente. Hoje eu queria convidar vocês para a gente refletir um pouco sobre alguns temas sociais que acabam cercando nós mulheres, né? E eu vou ter aqui comigo Tiane, que é psicoterapeuta também. E a gente vai bater um papinho em live com vocês e principalmente para poder a gente entender como é o papel de nós mulheres na sociedade, onde é que começa esse lugar onde a gente não tem protagonismo. A gente é sempre levada a esperar, esperar, esperar. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou chamar ela logo, que ela já tá aqui. Cadê ela? Meu Deus. Tiane, me dê um oi. Achei. Pronto. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e com você? Consegue me ouvir bem? Também, tudo ótimo. Te ouço bem. Você me ouve bem também? Ótimo, consigo te ouvir. Boa noite Então, a pronto. todos que estão entrando também. Me conte, Tiane, qual é o tema da gente hoje? Então, né? Conversamos tanto sobre isso ontem. Eu acho que seria legal a gente falar de onde é que iniciou esse desejo de fazer essa live, né? Sobre um tema de uma postagem sua, onde a gente começou a conversar sobre os contos de fadas, sobre o que você trouxe desse posicionamento, né, do desejo da mulher, toda a história da cultura, enfim, do social. Então a gente vai falar sobre isso, né, esse tanto de Isso, coisas. Isso. sobre o nosso papel, né? Onde é que começam os nossos questionamentos e onde começam a tirar os nossos direitos de alguma forma, né? Os nossos direitos sociais de Uhum. alguma forma. E convencer a gente de que a gente tem que ficar quietinha. Então, gente, a live de hoje começa com a intenção de falar sobre contos de fada. Eu vou até chegar mais para perto aqui para poder ver se eu consigo salvar o tema. Você sabe como eu salvo o tema? Mulher, não sei. A Eu gente acho que fica você sem tem que ir em tema. Quem entra cima. fica na surpresa. Pode ser. Pode Não sei ser. como começa, mas vamos começando, né? Vamos falar aqui Vamos, sobre. Eu vou dar só um contexto histórico para poder a gente entender quando tudo começa, né? vamos. Nós mulheres, hoje, estamos. Hoje não, né? Já faz um bom tempo. Mas, assim, cada vez mais a gente tem buscado mais espaço social. E nesse momento que a gente está, hoje, século XXI, ano 2020, a gente tem muito mais mulheres conscientes dos próprios papéis na sociedade. Mas, assim, lá atrás, quando existiam as religiões pagãs, muitas mulheres tinham consciência dos seus lugares sociais. O nosso problema começa quando as religiões patriarcais começam a ser implantadas e difundidas pela Europa. A partir desse momento, nós mulheres pensantes, revolucionárias e dissidentes da docilização de corpos femininos, nos tornamos um problema social. E aí o que acontece? Começam a queimar mulheres na fogueira. Porque a expansão da religião faz com que as mulheres que se convertam à religião parem de adorar as deusas, que eram representações femininas de poder, e começam a adorar a mãe dócil, né, a mãe de Jesus, e a mãe, apenas mãe, que o papel de Maria se apresenta apenas como mãe, e é o primeiro papel Sim. de docilidade feminina, que é a maternidade. E a gente convence as mulheres que esse lugar de gerar o Salvador, de poder, né, ter poder em gerar. Sim. E começam a queimar mulheres que não são convencidas por essa religião. E Que são as continuam com. rebeldes, as bruxas, né? Exatamente.
as mulheres que continuam adorando a deusa, o poder feminino e a natureza. E o problema começa a ficar organizado, digamos assim, quando, no século XVII, eu tenho o nome dele aqui, Charles Perrault resolve, tô com o nome da Ela pessoa, anotou até o nome do dito cujo. começou a converter contos do reino de Luís XV. Eles tinham muitos bate-papos noturnos para poder distrair as pessoas. Só que era tipo fofoca, sabe? A vida de não sei quemzinho, a vida de não sei quemzinha. Aí ele entendeu que poderia ser convertido em textos infantis para entreter crianças. Aí ele reescreveu com base nessas fofocas urbanas, né? Nessa vida dos outros, que inclusive, quando eram textos para adultos, tinha incesto, estupro, violência, mortes, assassinatos, milhares de coisas, no conto de fada. E aí ele começa a reescrever. Ele reescreveu A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas e outros contos, né? Aí que começa o verdadeiro problema. Não, o que eu Porque acho interessante é que foi um homem, né, que escreveu, olha só. os irmãos Green reescrevem o que foi escrito por esse homem, porque o que ele escreveu não estava dentro dos princípios morais cristãos. E aí, quando ele reescreve, ele coloca a mulher poderosa com a bruxa má e a princesa que precisa de um príncipe para ser salva. Ou seja, Nossa, essa introdução tá perfeita. instaura a necessidade feminina de ser salva. Uhum. Instaura-se nesse momento que as mulheres poderosas são malignas, são perversas, e as mulheres boazinhas, quietinhas, sonhadoras, são as que encontram os seus príncipes. E nesse momento começa um processo de domesticação e docilização de mulheres. Porque isso, pense comigo, desde o século, do começo do século, no fim do século XVIII, começo do século XIX. Imagine quantas gerações foram convencidas a agir dessa forma através dos contos de fada. E virou estrutural, é estrutural, né? Se a gente for pensar em Jung, tá no inconsciente coletivo, é estrutural. Olha só, a gente está falando sobre isso hoje, mas quanto tempo que isso já acontece? Ainda Pois é. acontece, né? E aí piora quando Andersen resolve escrever Joãozinho e Maria e outros contos que fazem com que as crianças comecem a entender que para chegar aos céus é preciso passar por provações. Nossa. Ou seja, os nossos problemas acabam começando quando as religiões patriarcais são introduzidas na sociedade. Então a gente tem problemas com isso há muitos anos, né? Fazem séculos e séculos e séculos que a gente está lutando para retomar o espaço que foi tirado da gente. Sim. E que ainda é, né? Pois é. Mas depois dessa introdução, pode falar à vontade e vamos, né, render o assunto, porque temos muito assunto, inclusive. Não, e assim, o que eu achei interessante, Mel, dessa introdução perfeita que você trouxe, é que a gente fala sobre a religião, a gente fala sobre esses homens que escrevem essas histórias, né? E essas mulheres que significam e significavam tanto poderosas, mulheres sábias, que de alguma forma traziam medo. Por quê, né? Por que queimar essas mulheres? Por que afastar essas mulheres? Por que colocar essas mulheres como bruxas, más, feias, né? Esse padrão. Por quê? Porque a mulher, a sabedoria, a força, isso causa medo. Então, assim, eu não posso enfrentar ela, mas eu posso domesticar, eu posso queimar, eu posso colocar ela como objeto. Né? Então, aí nasce também esse objeto de desejo, como a mulher nascem colocada, outros né? formatos de enquadramento da mulher, né? Exatamente. Outros formatos. E é muito interessante a gente iniciar falando sobre esses contos, fazendo essa introdução e revisitando essa história,
né? Porque é muito mais... a gente vai além, a gente vai no passado, a gente vai buscar respostas no passado que fazem todo sentido do machismo, do patriarcado, da igreja, enfim, dos abusos, né? E isso a gente está falando aqui nesse lugar de privilegiada, de branca, que não tem noção do quanto que existe mulheres pretas que sofrem com toda essa história, né? Sim, Então, a porque gente isso alcança precisa, elas de alguma inclusive... forma, né? Exatamente, E assim, se exatamente. a gente Muito. fala também, se a gente olha para o lugar onde existe a mitologia brasileira, todas as mulheres da mitologia brasileira, Jaci, Iara, são mulheres que tinham reinos. O reino, a floresta, os rios. Então são mulheres extremamente poderosas. Quando a gente vai para o candomblé, Yansan, Iemanjá, Oxum, são Nossa, mulheres sim. poderosas. E será, né, que o racismo religioso, que a intolerância religiosa também não tem um viés de opressão feminina? Porque hoje em dia é a única religião que cultua deusas de extremo poder. Sim, sim. Então, além do racismo religioso, existe uma vontade de tirar o candomblé de circulação, provavelmente, porque isso faz com que mulheres acreditem que são poderosas. E desde sempre, né? Sim, a gente gera vida, a gente é a usina de produção de vida. Isso é um perigo. Como assim, eu já ouvi muito de amigos, de familiares, né? Da parte dos homens. Como assim a mulher sangra todo mês? Tem até uma brincadeira ridícula que fala, né? Bem machista. A mulher sangra e continua viva. Olha só que medo, olha só que poder, né? A gente falando sobre isso. E até os casamentos, mas antes de eu chegar aí, é uma instituição. Sim, O que acontece? Antigamente, ó, uma bruxa maravilhosa chegando aí. já chegou gritando, cheguei! Já chegou, escandalosa toda, maravilhosa. Se não tiver ovulando, tá na TPM. Sim. Então, se a gente for pensar no casamento, que é uma instituição, antigamente, eu acho isso sensacional. Eu vi uma live de uma psicanalista que eu sigo enfim, aprendo muito com ela. Ela trouxe uma questão que eu não conhecia, porque a gente continua se reconhecendo, se Sim, desconstruindo e construindo, se desconhecendo, porque eu acho importante, a gente fala muito de autoconhecimento, mas e se desconhecer? Porque a também é gente se conhece o importante. que foi dito pelo outro, né? A gente já nasce sendo dita por outras pessoas, pelos pais, pelos familiares, pelos amigos. Ó, vai ser menina. Ó, o nome vai ser esse. Ó, então assim, a gente já tá ali toda cheia de significante. Então a gente precisa também falar sobre isso, né? Que Sim, calma, vamos nos desconhecer também para nos conhecer, né? sim. Então, assim, antigamente a instituição, o casamento, que é uma instituição, né, que as mulheres elas não podiam tomar conta da herança. O pai falava assim, pronto, tem uma filha e ela não sabe cuidar de dinheiro. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai casar ela para que o marido tome conta do dinheiro. Então, assim, por quê? Né? Olha só, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas aí eu te pergunto uma coisa: será que isso também não passou por um convencimento de uma criança que ouviu contos onde a menina era dominada, a menina precisava de apoio, de cuidado? Sim, mas isso para a gente ver o quanto que o patriarcado, o quanto que essa posição de que mulher no poder, não, mulher não sabe lidar com dinheiro. Aí trago até Terena, né? A síndrome da impostora. Gente, se a gente for estudar sobre isso, nossa senhora, vai muito além. A gente vai ter que pegar ali o passado, vai ter que revisitar a nossa ancestralidade para entender o que aconteceu, né? Para que a gente. Eu entendo muito de por que essa insegurança. Por que a gente tem insegurança? Né? Vamos lá, vamos se acolher nessa insegurança aqui. Não é de hoje, não é de agora, não é só minha. Então, Isso é parte de um revisitando isso, convencimento também. A gente foi convencida a ser insegura, a se sentir sim, insegura. sim. E aí a gente volta nesses contos, né? A gente falou sobre esse passado, sobre a igreja, sobre como existe essa imposição e de onde que vem esse medo, essa insegurança e esse calar, né?
calar a nossa voz, calar a nossa sabedoria, calar a nossa ancestralidade de força, força feminina. Então, traz o que você estudou sobre a parte dos contos para a gente falar sobre isso. Que eu te falei os ditados, só que eu esqueci o que eu te Hum. falei, que uma amiga minha me contou, não foi? A parte da postagem que você fez, que a gente Ah, da falou sobre os docilidade contos de... feminina? Sim. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar, quando a gente pega os contos, né, quando a gente vai ter contato com eles, a gente entende que a Cinderela se apaixonou por um cara numa festa, né? Príncipe Eu encantado, era amor da fã. vida. Quando eu vi, eu fiz assim, meu Deus, gente. Foi minha infância, a Cinderela. Eu Pois sempre é, quis ser a Cinderela. Como assim? a Bela foi comprada com conhecimento, ou seja, uma mulher, e isso é muito, muito simbólico, gente. Uma mulher Uhum. que sabia ler na época, que era uma coisa super rara, foi inutilizada porque ela foi aprisionada num castelo e ela foi seduzida pelos livros. Olha só. É muito simbólico. Ela foi em busca do conhecimento, mas um conhecimento que estava aprisionado. Porque o conhecimento que ela tinha do lado de fora era perigoso. Se a gente começa a analisar o simbolismo dos contos de fada, a gente entende que a gente entrou numa enrascada selvagem. E assim, olha só o que é visto na infância. O que é imposto na infância, né? Então, assim, vamos lá. A gente falou da Cinderela, Da Bela e a Fera. da Bela e a Fera, e a gente fala da Bela Adormecida. O beijo, Sim, né? O beijo sem consentimento. Porque ela tá sim, ali e ela... Não, eu acho interessante esse significante de, assim, ela vive depois do beijo do amado. sim. Ela Antes acorda. daquilo, ela estava, né, num lugar onírico, inalcançável. Quando o Sim, homem aparece, ela ganha vida. Gente, a gente tem que ter muita atenção com esses simbolismos de verdade, porque isso é muito muito. doutrinador. Uhum, Quantas uhum, mulheres ainda hoje ficam nessa intenção de encontrar o príncipe encantado? muito, muito, muito. E assim, e não é algo que... Não é, a gente não julga, não tem como julgar, porque foi como ela se organizou, foi como ela se estruturou, foi como ela se deu conta de tudo isso que ela foi vivendo, né? Dessa busca, de achar que ela, ali era o real, ali era o que ela podia sentir e fazer, entende? Foram as Porque, informações que elas tinham para se estruturar, né? exatamente, exatamente. Aí a gente vai para Pequena Sereia, a criatura decidiu perder a voz por amor. E se a gente vai para o simbolismo disso, é você ter que mudar tudo da sua vida e se calar, literalmente. Uhum. Você só pode estar em sociedade se você for muda, se você estiver calada, E assim é melhor, né? Na né? cabeça Não e causa nas problemas. condições, exatamente. Assim é E tem melhor. um simbolismo muito maior atrás da Pequena Sereia, porque no reino do pai dela, ela era uma mulher livre. Ela tinha liberdades. Ela era uma princesa que não era uma princesa que seria salva por um príncipe da região. Ela era uma Uhum. princesa com autonomia, mas ela decide mudar tudo, mudar de reino e se calar. E quantas de nós já não fez ou faz, Esses né? sacrifícios, né? Em nome do amor, por Exatamente. uma informação que existiu lá atrás e que a gente fica, porque está no inconsciente coletivo. São Uhum. imagens arquetípicas. A mulher dócil é uma imagem arquetípica hoje em dia. E tem também o negócio das deusas que. Ah, sim, lembrei. Uma amiga estava falando hoje de Adoro. tarde. Sim. Estava falando hoje de tarde que os contos de fada se tornaram uma necessidade porque o que existia escrito eram as histórias das deusas gregas e romanas, que eram mulheres poderosas, Gente. raivosas, Sim. que metiam o raio em todo mundo, que metiam a mão uma na outra. A necessidade do conto de fada vem daí, quando é necessário tirar dessas mulheres o conhecimento da mulher forte e entregar para elas o conhecimento da mulher dócil e frágil.
Então é tudo muito, muito organizado. Pode não ter sido de propósito, mas foi Uhum. feito. Eu até voltei. Só ao vivo para acontecer essas coisas. Recebe Daqui ligação, a pouco eu você vou sumir dizer. também. Sim. Então, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque se a gente cresce, né, já com essa imposição, já com essas demonstrações, com esses símbolos de que o amor se faz através de um homem, através de um casamento, através da maternidade, né? E aí, onde é que fica a mulher? Que Autonomia já é feminina, difícil né? se encontrar como mulher, porque assim, como Simone de Beauvoir fala, a gente não nasce mulher, a gente torna-se, né? A gente vai se tornando mulher. Sim. Então, onde é que E o tá? mais complicado disso é que a gente vai se tornando mulher através de parâmetros do patriarcado. Ai, meu Deus, parou o meu? Voltou? Pronto, Oi, voltamos. voltou. Pronto, Você me ouviu? voltou. Ouvi. Através do patriarcado, sim. É, a gente se torna mulher através de parâmetros patriarcais. Então a gente realmente é Sim. mulher, na essência feminina, E ou a esse gente é feminino, apenas um né? espelho de desejos? É, o que é o feminino de verdade? Como é a mulher essencial, se nós somos formadas a partir de um ponto de vista patriarcal? Até o nosso feminino é formado através desse ponto de vista patriarcal, que é voltado de significante vindo de homens, né? De que a mulher é feminina, ela é assim, ela é assado, e aí tem a maternidade, e aí que tem o casamento, e aí que, enfim, todos esses símbolos, todos esses significantes. Mulheres que não estão dentro do papel da mulher dócil, da mulher que ouve e consente, são mulheres estúpidas, brutas, agressivas. Tem mil estereótipos para as mulheres que não se curvam ao que é Aham. pedido e imposto para elas. Então a gente tem que ter muita atenção na nossa construção pessoal, porque talvez a gente não esteja nem atendendo o que a gente acha que é nosso. E aí a gente fala da Mulher Selvagem, né? De Clarissa, que fala sobre a Mulher Selvagem, que é um livro que eu indico às minhas pacientes, é um livro que tá comigo sempre. Eu Sim. tô lendo ele já tem quase 2 anos. Esse livro é para ler para sempre, viu, gente? Não é uma É sentada, não. Mulheres É que Correm para com os sempre. Lobos. Eu sempre falo dele em todas as lives que eu participo, porque eu acho que é, é, são esses questionamentos que ela traz, né? Essa iniciação que a gente não teve. Iniciação da mulher selvagem, iniciação dos nossos desejos, da sexualidade, do que a gente almeja, do que a gente quer, mas não através do discurso do masculino, do discurso do patriarcado, através de nós Sim, mesmos, do que a gente busca do nosso natural, né? da Da pulsão. autocompreensão. Exatamente, Só que aí a exatamente. gente cai de novo no outro reflexão, que é o que é de verdade o desejo feminino? Porque até o desejo feminino é baseado em padrões patriarcais. Perfeito. Uhum. Como é que eu tenho que desejar? Como é que a mulher essencial deseja? A gente não sabe, Até porque essas porque informações foram tiradas da gente. na psicanálise fala que a mulher, ela deseja ser desejada. Que de alguma forma a mulher é esse objeto de desejo. Desejo de quem? Do outro. Esse outro vai ser quem? Na maioria das vezes, os homens. Sim. Então, Só que é será que é delicado, somente a gente isso? tinha que se desejar, né? E outra Uhum, coisa que a gente tem que estar atenta é que todas as teorias terapêuticas são escritas por homens. Nós não perfeito. temos garantias nem produção feminina em processo terapêutico, psicoterapêutico. O máximo que a gente pode achar é que Jung, por ter aquele traço tão delicado, pode Sim. ter sido influenciado pela mulher. E aí a gente dá aquela salvadinha, né? Será que foi ele mesmo que escreveu? É, a gente criou uma Será? polêmica.
Olhe. Olha, isso vai ser uma polêmica. A live não é nada, mas dizer que Jung não escreveu o que ele escreveu, temos problemas. Ai, gente. Eu sempre, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu falava assim, gente, Freud escreveu, Freud era machista, e eu ficava pensando nisso, né? Eu já tinha ranço. Aí eu fico pensando, mas pelo menos ele começou a ouvir as mulheres. Então, assim, Sim. já tem um ponto muito Ouviu a partir de importante um aí. padrão patriarcal, né? Para entender Mas quem pelo eram menos aquelas já deu. loucas. Sim, 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 sim. Mas Mas ele isso já escreveu foi sobre um. elas. Aham, isso já foi um ponto muito importante. Graças às deusas. E aí a gente entra num outro lugar, que é também do docilização dos corpos femininos, que é as mulheres internadas em hospícios. Sim. Quem eram elas? Hoje a gente já sabe, em leituras, até através de documentação, tem inclusive o Holocausto Brasileiro, um livro que é super forte e difícil, mas é um livro importante para quem cuida de saúde mental, Sim. que fala sobre o adoecimento e o assassinato, né? Porque as pessoas acabavam morrendo dentro desses espaços, de pessoas que estavam internadas por motivos outros que não a loucura. Entre elas, Eu vi uma mulheres. reportagem desse. Eu vi um documentário, uma reportagem. Entre elas, mulheres que eram lésbicas, mulheres que não queriam casar, mulheres que preferiam não estar no lugar social esperado para elas. Então, a gente é convencida a ser dócil, convencida entre muitas aspas, porque o nome é forçada mesmo, a Uhum. ser dócil através de violências. Porque você contar para uma criança que ela só vai ser feliz quando ela encontrar um homem é uma violência subjetiva. Porque você constrói nela um desejo que é inalcançável, porque está no outro. Não deixa de ser um abuso, né? De alguma forma. Pois é. Bárbara está pedindo para repetir o nome do livro. É o Holocausto Brasileiro. E o que Tiane falou é As Mulheres que Correm com Lobos. Isso. Então a gente tem que entender que até o adoecimento mental real feminino também tem origem nas questões sociais de opressão do E corpo se, feminino. e se você pensar sobre, sobre isso que você trouxe, a gente lembra da época das bruxas, praticamente a mesma coisa. É? Entende? Por quê? Porque são mulheres que vão contra o patriarcado, vão contra a esses significantes que colocam, a esse tipo, esse feminino, né? Que já é controlado, que já é no discurso do homem, no discurso da religião. Então, assim, as mesmas mulheres de hoje, que são as rebeldes, né? Que são é, 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 enfim, que são ditas como não femininas, porque não segue o feminino de como é Esperado. esperado, né? A moça do lar. E a gente Sim. precisa falar Bela sobre isso recatada do também. lar. Bela e recatada do lar. Que Exatamente. é a E aqui a gente precisa falar. docilização, Sim, que é o sim. convencimento da docilização mais uma vez. E aí, quando Uhum. a gente olha para a história da construção do papel feminino na sociedade, todo mundo que diverge, todo corpo feminino que diverge é apedrejado, simbolicamente ou literalmente. Até quando a É gente vai lá, cancelado. até quando a gente vai lá na Bíblia, Maria Madalena, porque era prostituta, foi o quê? Apedrejada. Não foi ela? Sim. Acho que foi ela, não foi que foi apedrejada? Que Foi. Jesus Acho que salvou? foi, né? Isso. Mas tinha uma Eu mulher, não tem li uma muito mulher a na Bíblia, não, Bíblia mas. que no lugar dela, Sim. onde ela estava divergindo do papel social da mulher, que é a mulher esposa, como Sim, quando ela sim. estava no lugar da mulher prostituta, entre aspas, ou quem sabe até amante, né, de alguém, ela foi Uhum. apedrejada. Porque o lugar da mulher na sociedade, o lugar esperado, é o lugar da esposa, Da mãe, da da esposa. mãe. E a gente precisa falar sobre isso também, né, Mel? De que, assim, existe essa preocupação e essa angústia de que, tá, então quer dizer que para eu ser feminista, para eu ser feminina, eu também não desejo a maternidade, eu também não desejo casar. Eu acho que o que você trouxe ontem
Inclusive, Pois como é. vivendo isso como experiência É. própria, né? Eu tenho essa vivência e muitas pacientes minhas passam por isso hoje em dia. Porque a luta de espaço que a mulher, que a gente travou até aqui, é uma luta também de violência, de contra-ataque. E a gente fica muito aguerrida nesse lugar de opressão. Por quê? Todas as mulheres que passaram por nossas vidas são mulheres que tinham um lugar docilizado e a gente observou de um lugar de conhecimento. A gente sabia que aquele não era mais o lugar das mulheres. A Uhum. nossa geração olhou para nossa mãe, para nossa avó e fez assim: pô, essa mulher massa tá aqui na cozinha só fazendo comida. Essa mulher está sendo reduzida a quem nutre só, que é um outro Sim, papel arquetípico da mulher que nutre, né? Que esse é bom, esse é isso. massa. Mas aí, se você tira ela da cozinha e ela brilha, isso se torna um problema. Mas pra gente, mulher feminista de hoje, fazer funções domésticas deixa a gente muito irritada, não pelo fato da função doméstica. Deixa a Uhum. gente irritada porque a gente é automaticamente jogada naquele lugar das nossas mães e avós. Como assim? Como assim eu tô varrendo a casa, limpando tudo e ele tá no trabalho? Como assim eu tenho que fazer almoço para ele chegar? Existe, a gente precisa falar sobre a diferença do que é você ocupar esse lugar que você deseja e almeja do seu feminino, dos seus desejos, do seu querer, e, enfim. E tem esse lugar também de que você, né, o que você estava falando, de que tá, tudo bem o desejo de casar, né? É, Tá tudo bem. Se você é feliz, se existe respeito, enfim, se é se dentro da sua do que você se reconhece como tá, eu quero isso, vai ser dessa forma. Você se encontra no casamento, você não é algo que foi imposto, não é algo que e essa é a real função do feminismo, oferecer para as mulheres a opção, a escolha. Eu sim, quero ser exatamente. mulher e quero ser apenas cientista social. Vou passar minha vida estudando, tá tudo bem. Eu quero Uhum, ser mulher e quero ter 10 filhos. Tá tudo bem também. sim, Eu quero ser mulher, trabalhar de casa e meu marido trabalhar da rua. Ou não vou trabalhar de casa. Eu vou cuidar de meus filhos em casa e meu marido vai trabalhar na rua. Essa é a vitória do feminismo. É oferecer pra gente a escolha. exatamente. Exatamente. E esse é o Deixa eu caminho do colocar aqui feminismo. meu celular para carregar, Bolte. que eu tava em reunião antes do. E essa é a vitória do feminismo. É para isso que o feminismo existiu. É para poder oferecer para a gente a escolha de querer coisas que antes a gente não podia querer. E aí, quando a gente chega mais para perto, né, para nossa sociedade aqui, a gente vê que esses estereótipos dos contos de fada, quando começam a perder poder, eles começam a ser repetidos na indústria cinematográfica. Sim. Que aí a gente encontra milhares de mulheres nos anos 60, nos anos 70, nos anos 50, sendo E hoje? colocadas sim, sendo colocada na tela do cinema como uma mulher que também precisa ser salva. Tem a bonequinha de luxo, né, que era Sim. mulher toda ajeitadinha, bonitinha. Tem Marilyn Monroe, que acabou ficando, Sim. o Loura Burra vem dela, né, acaba se tornando, saindo dela, que ela é uma mulher altamente docilizada, extremamente sensual, extremamente poderosa, mas com comportamento infantilizado e dócil, né? Coloca no lugar da mulher dócil. Aí você vê aquela potência humana, aquela beleza extrema daquela mulher idiotizada. E falando do vídeo que eu postei, que eu te mandei, né? Que eu achei sensacional, enfim, a definição, a forma como ela trouxe, né? A senhorita Brida, eu acho que tá assim, depois quem quiser ver, de que, de alguma forma, existe também a escolha dela de querer ser assim. Por quê? Sim, Por uma sociedade doente, por uma sociedade capitalista, por uma sociedade machista. Então é como se você sentar. Se é assim que eu vou crescer, né? Se é assim que eu vou ganhar dinheiro, eu vou dar o que esses doentes, né? Que a sociedade querem, de alguma forma. Então, foi para a gente e para muitos, ela foi essa loira burra,
né? Mas, na verdade, era uma mulher extremamente inteligente, que ela converteu a Exatamente. lógica. Queriam ela para ficar idiotizada, ela fez tudo bem, eu vou ficar idiota, mas eu vou ganhar um bocado de dinheiro. Vou ficar Em rica com cima esse dessa papel. sociedade doente que é, exatamente, Pois exatamente. é, mas o que acontece com Marilyn é que quando ela começa a perder o gosto pelo papel da loura burra, ela começa a ser pressionada pelos agentes, adoece mentalmente de fato e acaba morrendo. Que é o que acontece com a maioria das mulheres, né? Sim. A maioria das estrelas de cinema acontece isso. Aqui no Brasil, se a gente traz para aqui do Brasil, as estrelas da música, Elis Regina, Eles Maísa Regina, sim. Matarazzo, Dalva de Oliveira, todas foram adoecidas por esse esperar do príncipe encantado. Uma sociedade extremamente machista, que é a sociedade brasileira, que foi baseada em cima de escravidão e colonização, onde o homem é o poder, né? Sim. E elas cresceram esperando o príncipe encantado. E acabaram extremamente adoecidas. Elisa acaba se rendendo ao consumo do álcool e das drogas. Maísa morreu depois de um acidente de carro, mas tinha sido anteriormente altamente corroída pelo alcoolismo. Então a gente tem um histórico de mulheres fortes, protagonistas, mentalmente adoecidas, É, pela e esperança assim, desse príncipe. exatamente. Esse príncipe que foi imposto há muito tempo atrás, esse príncipe que a gente assistia na infância desses contos de fadas, né? De que, não, tá, olha só, para uma mulher ser feliz, existe todo esse contexto. Olha, é só eu seguir o Sim, checklist, né? Que ainda tem lá, essas regrinhas, né? Então, assim, tá, gente, e onde é que tá os nossos desejos? Onde é que estão os nossos desejos? Né? Onde é que estão... É, é, é só isso? É só desejar ser desejada? Sabe? Então, a gente precisa caminhar, de alguma forma, nesse processo íntimo, individual, né? E se tornando quem a gente deseja e quebrando, de alguma que é o forma. que Jung fala sobre o processo de individuação, né? A individuação é quando você começa a conseguir deixar pelo seu caminho, pela sua vida, o que você entende que já não te pertence mais. O que é uma herança social, o que é uma herança patriarcal, emocional, que não é sua. As neuroses da família, quando você começa a deixar, você começa a se individuar. Quando você começa a entender que o papel da mulher na sociedade não é apenas reproduzir e casar, você começa a se individuar. E para nós mulheres, ter conhecimento e estudar sobre o feminismo, da forma progressista que ele foi, é muito importante. Para que a gente não entre no lugar, que é o que o povo chama do feminismo liberal, que são apenas mulheres com aquela consciência de meu corpo, minhas regras, se expondo de forma absurda na sociedade e nas redes sociais. Sim, E o sim. que é mais delicado disso tudo é que as meninas mais novas estão tendo acesso a esse feminismo liberal. Não ao feminismo radical, intermediário, interseccional, que é o feminismo que é do século 22, né? É o, Sim. é o feminismo interseccional. Então, essas meninas estão sendo, de alguma forma, induzidas a produzir conteúdo pornográfico de forma E se autônoma, objetifica, né? Pronto, aí existe se a objetificação. objetificando. Aí um monte de Exatamente. menina de 14, 15, 16 anos, meu corpo, minhas regras, expondo o corpo na internet. Por quê, Tiane? A diferença de você ter uma foto artística e uma foto pornográfica é só um ponto de vista. Perfeito. Exatamente. Você tá lá, Exatamente. postou sua foto porque é artística, massa. Tô lá artística, mas o cara tá lá se masturbando com sua foto. E a gente precisa falar sobre isso, né? De alguma forma. É preciso que a gente discuta sobre essas coisas que acontecem. A, a gente não pode fazer de conta que isso não acontece, né? Isso tem acontecido com muita frequência. E aí, quando a gente entra num outro espaço que é extremamente delicado, que é da indústria da beleza, a gente começa a ver um Nossa. enriquecimento milionário através das nossas imperfeições e dos nossos desejos por sermos desejadas. Uhum. E isso, essa indústria, né, da beleza faz com que a gente fique também umas contra as outras, porque
Existe uma Exatamente. busca dessa perfeição, né? Não, eu preciso ser... Ai, meu Deus do céu. Eu preciso ser completa, eu preciso ser perfeita, eu preciso, né? E até Ser gostosa, ser mãe, ser tudo. essa perfeição a gente veio da onde? Pois é, de Sabe? um Essa mulher desejo de super ser cheirosa, desejada. sabe? Quem foi que impôs isso? Porque tá, uma outra mulher que impôs isso, sabe? Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso, de que e eu provoco aqui a todas as mulheres, enfim, homens também, que estejam assistindo, de que, tá, gente, vamos parar para pensar sobre isso. Quem foi que impôs e quem continua impondo, Quem criou essa né? ideia, né? Quem criou essa ideia, tá? E tudo isso é político, tudo isso é política. A gente precisa falar sobre isso. O feminismo, né? Inclusive até os desejos, de alguma forma, porque o ser humano vive no político. Então, assim, Sim. é um ato político a gente conversar sobre isso, é um ato político a gente trazer os nossos discursos, a gente. Então, é necessário falar sobre isso. Fábio trouxe aqui, Foi. hoje recebi Recebeu uma uma ligação de ligação. minha prima, dizendo que absurdo eu não ser mãe, que a mulher foi feita para ter filhos. Olha só. Essa daí, coitada, foi cooptada pelos contos de fadas. Sim, de alguma E é forma. difícil isso, porque assim, não é um lugar confortável. Quando ela entender o lugar onde ela está, ela vai entender que não era um lugar confortável. Sim, Que foi uma história que venderam para ela. E quando a exatamente. E gente assim, fala de, auto, pode falar. de indústria da beleza, a gente tira da mulher, quando a gente bota a indústria da beleza para funcionar, o direito de se autocuidar. Porque a gente coloca a mulher no cuidado para o outro ver. Sim. É o cabelo que eu pinto, é a unha que eu faço, a sobrancelha que eu faço, a depilação que eu faço, é o produto de beleza que eu passo. E nisso você vai investindo no capitalismo, vai botando mais dinheiro numa indústria que já é milionária, graças a essa insatisfação que ela gera em você. Você E isso, deseja através de uma insatisfação que a própria indústria da beleza gera. sim, e é tão doentia e tão perversa que assim, tá, se eu sei que juntando elas, nós, mulheres, elas ficam mais fortes e aí elas vão e brigam e lutam e buscam e desejam, então peraí, eu vou colocar umas contra as outras. Então esse é o padrão da mulher maravilhosa, perfeita, que vai ó, deixa eu te dar aqui, é dessa forma que você vai ser desejada. Olha essa falta que você tem, né, desde lá da época da castração, isso que você busca, essa falta que a mulher é incompleta, e é no homem que você acha que de alguma forma vai, né, vai encontrar essa completude em uma pessoa, enfim, no amor em alguém, que nunca vai ser, a gente nunca vai encontrar completude Não, nenhuma. A gente só deseja porque existe a falta, então é importante isso, a gente só se movimenta porque a gente quer porque algo e esse algo deseja. que a gente busca, exatamente. A gente Então, precisa se assim, tornar seres desejantes dos nossos desejos, não do desejo do outro. exatamente. Exatamente. Então, assim, até isso é tão perverso que coloca a gente uma contra a outra. Peraí, não. Sim, Olha o cabelo de mel. Não, olha o batom de Tiane. Olha isso, olha o corpo, olha. E isso é perverso, sabe? Isso a gente precisa discutir sobre isso. a Porque rivalidade feminina é estimulada desde da Bela Adormecida, aham, como é, da Gata Borralheira, que tinham as irmãs que eram ricas e invejavam a bastarda pobre, que era a bonita. Cinderela, né? A Cinderela, eu acho que tinha as irmãs. Que aqui Sim, no Brasil era Gata Borralheira, Cinderela, exatamente. sim, sim. Então a rivalidade feminina é estimulada desde lá, desde os contos de fada. Então os contos de fada abriram uma porta no subconsciente da gente, nas construções das imagens de arquetípicas que estão aqui até hoje. Exatamente. E eu vou te dizer, viu, Mel? Eu falei isso para o meu analista ontem, né? E assim, que eu acho também importante a gente falar para as terapeutas que estão aqui, né? Nós, terapeutas, que assim, que cuidamos, não vou nem dizer a palavra cuidamos, nem ajudamos, porque a gente não ajuda e não cuida, né? A gente trabalha com os nossos pacientes, com os nossos clientes. E a gente que deseja esse lugar, né, de analista, de terapeuta, que até deseja o trabalho, nossa ancestralidade lutou muito para isso, né? Então, assim, se Sim, hoje até eu posso, poder querer ser profissional, né? se hoje eu posso falar aqui com você, se hoje eu posso estar nesse lugar
de escolha, de ser analista, de estudar, de pesquisar, enfim, graças a toda uma ancestralidade que vem lutando e que lutou durante muito tempo. Então, a gente que escuta, né, as mulheres, enfim, as nossas pacientes, a gente está falando aqui com um público específico, né, que a gente está falando sobre feminina, sobre mulher, enfim. Sim. Até quando a gente está nesse lugar, é tão importante entender que até a escolha de falar sobre. Muitas vezes as mulheres não podiam falar sobre isso. Em muitos Sim. anos as mulheres não podiam falar sobre isso. Né? Então, assim, até ter esse... É um privilégio. Ter esse espaço, ter esse lugar de poder falar sobre, de poder... A gente está né? sendo ousada hoje falando sobre isso. Imagine mulheres falando sobre isso antigamente, né? E Exatamente, assim, exatamente. o projeto de tutelar mulheres, né, os maridos sempre atentos, e o projeto da maternidade compulsória também é um projeto de imobilização intelectual de mulheres. Sim. Porque se você ocupa mulheres com 2, 3, 4, 5 filhos, 10 filhos, como que ela vai produzir intelectualmente? Como que ela vai se juntar com a vizinha para que essa vizinha traga um ponto de vista diferente sobre a vida dela e ela Como é que invente uma ela vai se rebelião dentro de desenvolver, né? casa? Pois é. Exatamente. E assim, Então, eu ia a até falar uma mobilização coisa. social das mulheres é importantíssima para o patriarcado. Sim. E eu ia falar uma coisa, me perdi, voltei. Tá, eu tava falando com o meu analista isso, de que assim, o quanto que a gente precisa se ouvir, falar sobre o Sim, que nos afeta, o que a gente lida, o que nos atravessa. A gente precisa falar sobre o que a gente sente. A gente precisa falar sobre a tristeza, sobre a opressão, sobre a alegria, sobre os desejos. Porque se a gente falando, se a gente que estuda, se a gente que trabalha, a gente passa por situações ainda machista, sim, de opressão, de abuso, de alguma forma. Imagine se a gente não fala, imagine se a gente não tem esse apoio, né? E a gente está falando aqui desse lugar de privilégio, porque são muitas que não têm esse apoio, são sim, muitas que não têm alguém para ouvir, são muitas que não têm condições de procurar uma ajuda terapêutica, né? Que não têm condições de estar numa rede de apoio. Graças às redes sociais também, eu tenho várias questões com redes sociais, mas assim, também gosto muito, por outro lado, que tem essas redes de apoio, né? sim, Então, você traz muito sobre questões, você traz histórias, fatos, enfim, notícias falando sobre essa rede de apoio, sobre o abuso, de como a quarentena, de alguma forma, está afetando mulheres. sim, Então, a gente ainda fala sobre isso nesse lugar de privilégio, de que a gente tem um apoio psicológico. sim. Se eu surtar aqui de hoje para amanhã, eu mando uma mensagem para o meu psicanalista, quarta-feira eu tenho sessão com ele, eu vou levar as minhas questões, entendeu? E assim, gente, cuidado, autocuidado é tão privilégio que muita coisa para a gente se cuidar, a gente tem que pagar. É. E a indústria da moda, voltando para a conversa de antes, tirou da gente a dimensão real do autocuidado, que é uma coisa que Renata Menezes tem retomado, inclusive. Sim. Que é o autocuidado do beber água, do comer bem, do se exercitar, do passar 10 minutos, que é uma coisa que ela fala sempre, né? 10 minutos comendo uma maçã sentada no sofá. Sim. A gente foi colocada num lugar, quando a gente sai da opressão e entra no mercado de trabalho, o que é que o homem, o patriarcado faz? Coloca a gente num lugar de Produtividade, pressão amor. tão, exatamente, um lugar de É pressão o que eu tão mais escuto. grande que a gente não consegue raciocinar. Porque Sim. agora a gente tem a imobilização feminina através da produtividade. E a Sim. produtividade, essa praticamente é uma repetição da teologia da prosperidade, o que os coaches acabam fazendo com as pessoas, da alta A gente vai ter que fazer uma produtividade. outra live. Vamos Vou ter sobre que tomar isso, outra vamos. taça para falar sobre isso, amor. Porque Isso coloca a gente num lugar de estresse tão grande, isso é massa. A alta produtividade é massa para homens na sociedade machista. Mas para mulheres não dá, gente. Quem é gente, e mulher, quer quem é dar mãe e conta de tudo. trabalha, não dá. E assim, sai desse lugar de produtividade que é massa, que não, eu consigo fazer mil coisas, não sei o que. Gente, pera aí, calma. Tá? Eu escuto muito isso das minhas pacientes. Mas, Tiane, olha, eu consegui fazer um conteúdo massa, consegui atender.
mas assim, poxa, eu me senti improdutiva. Eu falei, e tudo isso que você acabou de falar? Pois Você é. se sente produtiva por quem e pra quem? Né? Você acabou de dizer que você trabalhou, você acabou de dizer que você postou, você acabou de dizer que você estudou, você acabou de dizer que você deu tempo para fazer a unha, que você, enfim, fez uma yoga, que você respirou numa meditação, né? Uma vez eu postei assim no Instagram, meu dia não foi produtivo, alguma coisa, nem lembro muito bem. Meu dia não foi produtivo, mas eu consegui fazer alguma coisa para mim. Então, assim, caramba, o quanto que foi produtivo, você conseguiu fazer alguma coisa para você. Só é produtivo, eu falei, conversei isso hoje com minha irmã, né? Que a gente estava falando sobre os nossos casos clínicos, e aí eu falei assim, poxa, só é produtivo quando é trabalho? Você sabe o que é que eu acho mais grave disso tudo? Só é produtivo quando é a serviço do capitalismo. Perfeito. Vamos ter Quando que não ligar é, essa outra live para falar sobre. quando não é a serviço do capitalismo, a gente não se sente produtiva. Se a gente passar uma manhã fazendo uma comida gostosa pra gente, se a gente passar uma tarde fazendo, sei lá, deitada na cama lendo um livro, a gente não foi produtiva. Mesmo que as informações daquele livro sejam extremamente fantásticas e mudem a sua vida, Mas de você onde não é que foi vem a produtiva. produtividade, Mel? Vamos lá. Então, onde é que vem? É sempre desse viés capitalista patriarcal. Exatamente. Exatamente. Sempre. O capitalismo, o patriarcado e as religiões estão sempre de mão dada, gente. Sempre. Para corromper corações e mentes, como diz uma amiga minha. Capitalismo Adorei. corrompe corações e mentes. Mas E é assim, com verdade. isso, a gente não está aqui falando sobre que você não tem que dar conta das suas coisas, que você não quer que você não precisa trabalhar tanto, enfim. Mas aonde é que está o saudável nisso tudo? Aonde é que você está fazendo por você? Aonde é que está sendo um desejo seu? Aonde é que você dá conta sem estar doente? Porque calma, Sim. eu consigo dar conta, mas está ali tomando um monte de ansiolítico? Consegue dar conta, mas não consegue dormir direito? Que dá Isso conta é dá esse? Você está dando conta? conta para É. quem? Né? Então, assim, a gente precisa entender esse processo que eu estou dando conta por mim, para mim, ou eu estou dando conta para mostrar, para querer estar num lugar de completude, de que aqui, ó, a mulher perfeita, ela dá conta do trabalho, dá conta do marido, dá conta de casa, dá conta de ter títulos, né? Capitalistamente perfeita e mentalmente adoecida. A gente precisa falar sobre isso e assim dizer É. que, gente, calma, vamos lá, né? Vamos pensar que até Tem um a aqui se jornada do integrando. autônomo. Ouve de mim, admito. Não vou nem dizer o nome. Segurar todos os pratos. Pois é. E tem uma piada que existiu na internet há um tempo atrás, que virou até um estudo de uma moça, que chama Sim, Síndrome da Mulher Polvo. nunca ouvi falar. Me Que é a conta aí dessa mulher, piada. que é a mulher que segura o bebê, que tá com o notebook, e os outros Ah, é. braços tá com a panela, com o livro, com a vassoura. A gente tem que Como se tirar isso essa. fosse saudável. Como se isso fosse. Pronto, é isso. E a gente. Gente, e é tão lógico isso, de que assim, quem foi que construiu isso? Não foi outra mulher. Porque se Não. uma mulher sofre com isso, se uma mulher não. Se ela não consegue dar conta e ela sabe do sofrimento dela, você acha que foi criado e inventado por outra mulher? Não é possível. O Entende? Então, capitalismo alimenta o patriarcado e o patriarcado alimenta o capitalismo. E no meio desses dois ainda vem os dogmas religiosos de infinitas religiões. Então, os perfeito. atravessamentos culturais, sociais e das tradições sociais pegam a gente por qualquer lugar que a gente vá. E A gente está atravessa na grande mesmo. encruzilhada, no meio parada, né? Sem entender para que lado a gente vai. Exatamente. E aí a necessidade de informação, sabe? De assim, gente, às vezes eu postei um texto falando sobre isso, né? Que assim, cansa conhecer tanto. Vamos desconhecer isso que foi imposto pra gente, sabe? Sim. Vamos desconhecer, vamos desconstruir ou construir da nossa forma, sabe? Tiane, isso você está falando porque da noite pro dia a gente vai fazer isso? Não. Não vai ser. Por isso Não que a vai gente tem ser. que conversar sobre isso sempre. Sim. Falar sobre isso, dialogar sobre isso, colocar para fora,
Porque quando você fala de alguma forma, mesmo que seja um processo, mesmo que esteja engateando, você fala e você vai se ouvindo. Você fala e você vai elaborando. Você fala e vai se questionando. Tá, então peraí. Como é que isso funciona? Isso não está funcionando mais para mim. Sim. Sabe? Eu preciso estudar mais. Precisa. A gente precisa se colocar nesse lugar de querer saber, tá? Isso veio da onde? Sabe? Quem foi que impôs isso aqui? E quais são os Quem é saberes que que você está disse? querendo saber? Ainda tem isso. Ah, eu queria falar sobre isso que eu vi hoje. Eu preciso falar com isso na live. Preciso falar disso na live com o Mel. Gente, quem quiser dar uma olhada no Instagram dela, Jéssica, acho que tá Petit, alguma coisa. Quem quiser me perguntar, eu mando Petit ou pelo. si? Isso, maravilhosa, maravilhosa. Ela é filósofa, feminista radical. E assim, eu aprendo muita coisa com ela. E ela falou uma coisa que eu achei sensacional. E a gente pode falar sobre isso aqui, rapidamente. Me diga aí os minutos que tem. A O gente abre quanto, outra. Pode falar que a gente abre outra, vamos. o tanto. Ela postou hoje, inclusive. Eu não vou falar aqui porque ela fala. Ela, ela estudou sobre isso e ela fala melhor sobre isso, né? Que ela estudou sociologia, ela estudou filosofia, enfim, ela entende muito sobre o feminismo radical, que não é minha pauta, não é o que eu estudo. E aí ela falou o tanto de mulher que sofre abuso com coaches. Você tem noção? Eu não. Assim, eu tinha uma ideia. Porque eu vejo É o que eu tenho muitos. estudado nos últimos meses, sabia? Mel, como assim? O tanto de mulher. Aí ela falou, gente, como assim? As mulheres buscam os homens, os coaches homens, e sofrem esses abusos. E aí eu vejo alguns no Instagram, né? E o tanto de lugar que eles se colocam, que não é o lugar deles, falando sobre o feminismo, falando Sim. sobre a O mulher, feminismo falando que sobre os beneficia o desejos. patriarcado. Eles Aí eu fico usam assim, a teoria, mulherada. chamam de feminista e entregam. Uhum. Aí fica assim, mulherada, pelo amor de Deus, tem muita mulher foda aí, tem muita mulher maravilhosa, tem muita coach aí, terapeuta, psicanalista, enfim, que pode te ouvir, que pode te ajudar com isso. Vamos dar vez, vamos dar fala, dar lugar para essas mulheres, sabe? Como assim eu tenho que ouvir de um cara, de um coach, e aí que vem o abuso, né? E eu tô falando isso, eu não tô generalizando, tá? Eu não Sim. estou generalizando, porque eu acho isso muito importante. Existe todo um trabalho de muitos coaches que trabalham super bem e que não se colocam nesse lugar que não é dele. Então, a gente não está aqui generalizando. A gente precisa falar exatamente sobre isso. Porque qualquer coisa hoje no Instagram, se falar pronto, vai ser cancelado porque falou alguma coisa que, Ah, não enfim. me preocupo com cancelamento, não. Pode falar. Então, a gente precisa observar A quem eu gente estou tem 2 seguindo. minutos, pode ir. Tá? Quem eu tô seguindo, quem eu quero que, entendeu? E eu falo isso, eu faço análise com um psicanalista. Foi uma escolha minha, Sim. entende? Então, assim, se é uma escolha sua, se é um desejo seu, tudo bem. É aí que tá o que você trouxe. A escolha foi sua? Foi você que escolheu? Foi imposto? Ou você foi levada, né? Ou Sim. você foi influenciada? Então, é sobre esses mecanismos que é estrutural e é absurdamente vindo do patriarcado, do machismo, que a gente precisa falar. E assim, Tiane, a gente tem que entender que o raciocínio do coach é um raciocínio machista, que é da produtividade extrema. E é uma produtividade pró-capitalismo. Sim, E quem é mulher com filhos, mulher com uma família para gerir e para gerar, não consegue. O coach capitalista, pró-capitalismo, não é para mulheres, gente. Não vão, que vocês vão se destruir. O coach, aquele negócio, acorda 5 horas, acorda 4 horas da manhã com o nascer do sol. nossa. E estuda o dia inteiro e trabalha que não sei o quê, sem contar que isso é um lugar de privilégio, porque tem muita Uhum. mulher que já faz isso sem coach, sem nada, principalmente mulheres negras. Bora cortar aqui e começar outra? Vamos, eu puxo lá, né? Ou você puxa aqui mesmo? Tanto faz, você quer o quê? Não, puxa aqui mesmo, então a gente Tá, sai. então Daí. É porque eu não sabia que tinha essa opção, gente. Sou muito leiga com isso. pronto. Vou fechar essa e vou abrir outra pra gente falar sobre o capitalismo. Beijo. Pronto, beijo.